Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Se você não viu, veja, às 5h30 da manhã de hoje lancei um vídeo com a análise dos 2 gols na vitória do Fogão por 2-1 sobre o Bahia na última segunda-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Acontece que amanhã já tem jogo. O Botafogo entrará em campo às 19h30 no Newton Santos para enfrentar o Ipiranga de Erechim pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Fogão venceu em Erechim por 2-0 com 2 gols de Eduardo. Fala um pouco sobre a partida de amanhã neste vídeo e fala um pouquinho mais sobre a polêmica do Maracanã. Estão querendo colocar o Botafogo, o Newton Santos nesse meio. O Fogão nada tem a ver com isso. Antes de mais um conteúdo robusto por aqui, peço para que você se inscreva. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 43 mil. Porque dos 42 mil passamos ontem. Muito obrigado, galera. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube entende que você curte os vídeos aqui do canal Fabiano Bandeira e distribui para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, ontem o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou coisas surreais no Seleção Sport TV. Fiz um vídeo sobre o tema. É uma polêmica que envolve Flamengo, Fluminense e Vasco. Ele tentou puxar o Botafogo de alguma forma, falou sobre o estádio Newton Santos, disse que é contra a implementação da grama sintética na nossa casa. Alô, Mário Bittencourt, e serve até para informação para a galera também. O Botafogo está implementando agora a grama de inverno no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, para melhorar a estrutura. Você é contra ou a favor? O Botafogo pode ter ótimas condições de treinamento no Lonier, Mário Bittencourt. Digo mais, no campo anexo do Newton Santos está sendo implementada também a grama sintética com a mesma qualidade e tecnologia do campo principal. Mário Bittencourt, podemos ou não podemos colocar a grama sintética no anexo? É claro que eu estou ironizando, como ironizei ontem, mas falando sério. E vi alguns vídeos da galera que cobre o Botafogo, gostei muito do tom adotado. O Brownie, por exemplo, fez um vídeo muito cuidadoso, pedindo para a torcida do Botafogo e para o Botafogo estarem atentos com relação às falas do Mário Bittencourt, dizendo que o presidente do Fluminense é muito inteligente, não é bobo, e mesmo sabendo que não tem nada a ver o que ele falou. O Brownie chamou de desonestidade intelectual o que fez o Mário Bittencourt. Aqui no canal adotei um tom mais irônico, entretanto num vídeo sério. Então também foi muito interessante o vídeo que fiz sobre o tema. Se você não viu, veja. O Thiago Franklin já teve um tom mais forte, um tom mais veemente falando sobre a postura do presidente do Fluminense. O Matheus Medeiros teve um tom sutil, mas de igual forma deixou o alerta da galera ligado. O Depp teve um tom também sutil, tranquilo e um tom histórico. Ele fez esclarecimentos muito legais e trouxe até a matéria do Globo de 2007 sobre a concessão do Newton Santos para o Botafogo. Matéria do Globo. O Fluminense se retirou, o Flamengo não quis, o Vasco pensou, mas se retirou. Só o Botafogo na licitação e o Glorioso ganhou e por isso tem hoje o estádio Newton Santos. Todos falaram de formas diferentes, coisas extremamente importantes, e todos, da mídia segmentada que cobre o Botafogo, nos canais que consegui ver, foram respeitosos com as instituições, com o nosso clube, obviamente, com o Fluminense, do presidente Mário Bittencourt, com o Vasco, com o Flamengo, porque você não precisa baixar o nível, nem criar picuinhas. É o que eu sempre falo. Brinco com os rivais. Domingo tem Flamengo e Botafogo no Maracanã, o mando é deles. É claro que durante a semana vou trazer algumas brincadeiras aqui, mas aí é parte da rivalidade saudável. Agora, estamos falando de instituições, estamos falando de dirigentes que devem ser profissionais. Pelo jeito, o Fluminense ainda não tem uma gestão profissional, isso pode atrapalhar. Tá dando certo por enquanto,
Vamos ver lá na frente. Mas aí não é assunto do Botafogo. Só que hoje, o CEO do Vasco da Gama, o Luiz Melo, falou que o Vasco tem muito interesse realmente em estar no processo de licitação do Maracanã e que o Vasco pode rodar pelas praças do Rio de Janeiro. Ele disse isso no Seleção Sport TV. Aí citou o Maracanã, citou São Januário, sabe-se lá por quê, citou também, segundo ele, o Engenhão. Estádio Newton Santos, galera. O tom do presidente do Fluminense ontem foi provocativo. Hoje o Luiz Melo falou Engenhão, talvez não provocando, mas poderia ter tido mais cuidado. Vamos para frente. Falou sobre o Engenhão. E não falou de forma desrespeitosa. Mas as pessoas têm que entender que o caso do Botafogo com o Newton Santos é sui generis. O Botafogo ganhou uma concessão longa numa licitação e já renovou a concessão. O Botafogo muda as cores do Newton Santos. O Botafogo troca o gramado do Newton Santos. O Botafogo adota o preço que quer nos ingressos, que tem que pensar sempre na torcida, claro. O Botafogo faz shows no Newton Santos, lucra com isso. O 6º andar do Newton Santos é para o funcionamento da empresa, da SAF. Está tudo lá. O Botafogo tem o Newton Santos como a sua casa. No Maracanã, Flamengo e Fluminense têm a permissão e segue essa luta na justiça para que o Vasco consiga também entrar no processo de licitação, sendo que o Vasco tem São Januário, mas tem torcida grande, em alguns momentos quer jogar no Maracanã. O Botafogo tem torcida grande, pode jogar no Maracanã, pode jogar no Newton Santos, mas o Newton Santos nos atende e não temos interesse em brigar pelo Maracanã, não queremos estar nessa polêmica. Esqueçam o Botafogo, pelo menos por enquanto. Falando sobre campo e bola, amanhã um Glorioso precisa confirmar a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vem uma sequência pesada pela frente, Flamengo domingo pelo Brasileiro, quinta-feira é LDU pela Sul-Americana, depois no outro domingo o Botafogo tem jogo importante pelo Brasileiro, aí no meio de semana outro jogo importante, 2 no Rio contra Atlético Mineiro e Corinthians, aí sai para pegar o Goiás em Goiânia, quase uma semana de descanso, porque no outro sábado tem o Fluminense no Rio de Janeiro também, muitos jogos no Rio, pelo menos isso, mas a sequência é pesada. Eu pouparia alguns jogadores para a partida de amanhã. O Botafogo hoje tem feedbacks importantes por conta da tecnologia. Tem o GPS, tem vários aspectos a serem observados. Eu iria com o Lucas Perry no gol. Na defesa, eu tenho mais cuidado para falar e nem vou trazer para essa primeira análise, para esse primeiro papo, galera, porque a defesa é um ponto muito importante. Contra o Audax, o Botafogo entrou com um time alternativo, fez 5 gols, mas em alguns momentos a defesa ficou desalinhada e nós tomamos 2 gols do Audax, foi 5-2. O Botafogo não pode tomar 2 gols do Ipiranga amanhã. Isso pode complicar o Botafogo se lá na frente não der certo. Então, questão defensiva, vou deixar com o técnico Luiz Castro. O meio-campo eu mudaria, entendendo que jogadores dão respostas muito interessantes nas posições. Marlon Freitas, como o primeiro homem, vem jogando bem, foi assim contra o Audax, foi assim contra o Bahia. O Lucas Fernandes pode jogar, ele está revezando, é titular num jogo, vem do banco em outro jogo, sai quando é titular, então ele pode não sentir o desgaste. Poria o Lucas Fernandes no meio-campo, ao lado do Tietê. Na verdade, podemos fazer Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes. O Tietê veio do banco no jogo contra o Bahia. O Eduardo precisa descansar. Mas temos um meio-campo forte, com Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes. Nas pontas, boas alternativas. O Sauer pode jogar por um lado, o Luiz Henrique por outro lado. Ainda temos o Segovinha, que pode começar um jogo como titular. Podemos descansar o Júnior Santos. O Vitor Sá voltou como titular contra o Bahia. De repente pode ser titular amanhã também. Não sei como está o nível de desgaste do Vitor Sá. Então as pontas também não devem ser problemas para o Glorioso. Temos a posição de centroavante. Tiquinho Soares precisa descansar. Será que o Janderson pode dar conta do recado num jogo de Copa do Brasil? Terceira fase, pensando em passar para as oitavas de final? Tomara! O Botafogo não pode errar, tá 2-0, mas a gente conhece bem a competição. É traiçoeira. Talvez o Tiquinho Soares no banco de reservas pode ser uma possibilidade.
Júnior Santos jogando por dentro como centroavante, como jogou no Botafogo no início aqui em 2022, também pode ser uma possibilidade. Carlos Alberto também já jogou como ponta direita. Acontece que o Carlos Alberto não vem sendo relacionado na maior parte dos jogos de agora. Então o Botafogo tem que mesclar sim, porque a sequência é pesada, mas não pode perder o foco na partida com o Ipiranga, não flertar com a frustração. A minha frase da semana: vencer e, se puder, convencer, que o Botafogo ganhe cada vez mais casca, que o Glorioso ganhe cada vez mais confiança em uma temporada muito importante. É isso, galera. Eu volto a qualquer momento. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui!